Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta quinta-feira, 16 de janeiro. Subiu para 3 o número de municípios que decretaram situação de emergência por causa da estiagem no Rio Grande do Sul. Santa Margarida do Sul na campanha, Manoel Viana no oeste e Arvorezinha no Vale do Taquari. A boa notícia é que hoje teve chuva em boa parte do estado. Um pequeno alívio para quem sofre com a seca. Mas aqui em Porto Alegre, depois de um início de tarde com muito calor, a chuva veio com temporal. Foi chuva forte, acompanhada por raios e ventos acima dos 100 km por hora, de acordo com a Metsul Meteorologia. Árvores e galhos caíram, causando transtornos. E também teve granizo. Assustados, alguns motoristas buscaram proteção em postos de combustíveis e logo a água ficou acumulada na pista. No bairro Menino Deus, mais uma vez, as ruas alagaram, dificultando a passagem dos veículos. O trânsito chegou a ficar bloqueado em 3 pontos da capital, segundo informações da EPTC. Na região central, choveu 20 milímetros em meia hora, o equivalente a 20% da média de todo o mês. Mas apesar do susto, ainda teve quem conseguiu transformar a chuva em brincadeira de criança. E depois da chuvarada, o dia termina com sol entre nuvens aqui na capital. Você acompanha imagens ao vivo, vamos ver em seguida agora as imagens ao vivo da nossa câmera externa que fica no alto do Morro Santa Teresa, onde a temperatura segue alta. Neste momento, os termômetros marcam 29 graus. E agora vamos conferir como fica o tempo amanhã? Vai ser mais um dia quente e abafado, que começa com sol e termina com pancadas de chuva. Veja a previsão no mapa. Nesta sexta-feira, uma área de baixa pressão deve provocar chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. Há risco de temporais com eventual queda de granizo e acumulados de até 40 milímetros. O dia vai ter predomínio de sol apenas no oeste e nas Missões. E as temperaturas se mantêm elevadas, com máximas perto dos 40 graus. Porto Alegre vai ter oscilação entre 23 e 33 graus, enquanto em Santa Vitória do Palmar as temperaturas variam dos 22 aos 30. E em Uruguaiana, mínima de 23 e máxima que pode chegar aos 37 graus. E essa variação entre períodos de chuva e estiagem tem impactado algumas culturas agrícolas tradicionais do Rio Grande do Sul. Na Serra, os produtores de uva comemoram bons resultados, enquanto na região metropolitana, o excesso de precipitação prejudicou o desenvolvimento da fruta. Em 2023 foi a estiagem, em 2024 o excesso de chuva num período importante do desenvolvimento da planta. As 2 últimas safras da uva foram ruins. Agora, em 2025, o setor deve se recuperar, já que as projeções são animadoras. Considerando que 80% até 85% da área de produção gaúcha está na Serra Gaúcha, né? Nós estamos, de alguma forma, bastante otimistas. Os dados nos apresentam, aí, com todas as parcerias envolvidas, uma safra muito boa, não excepcional, mas muito boa, em termos de qualidade bom. A questão sanitária, que é muito determinante para a cultura, está sob bom controle, né? E aí temos uma expectativa realmente boa de safra, muito superior às 2 últimas. As condições climáticas na Serra foram favoráveis, mas nem todas as regiões tiveram a mesma sorte e essa irregularidade faz com que alguns produtores tenham tido resultados abaixo do esperado. É o caso da capital, onde a chuva em excesso, sobretudo no mês de setembro, atrapalhou. E a safra esse ano para nós aqui não foi boa devido ao clima, né, da primavera. Muita chuva na época da formação do cacho. Então deu a metade ou menos do que a gente esperava. Mas os cachos que ficaram aí se criaram bem, graças a Deus. Né? Então essa irregularidade que nós temos tido em todas as culturas, repito, né? E teremos essas situações.
safras muito boas localmente e outras nem tanto. Temos problemas na região da Campanha, que é outra região produtora importante, né, de uvas de qualidade, mais exigentes. Elas estão lá porque justamente a região é mais seca, mas quando passa do limite da questão ser seca, ou houve regiões que a gente já sabe, regiões de produção de determinada vinícola, que a intensidade da chuva foi comprometedora. O clima também interfere no momento de se fazer a colheita. O Marco, por exemplo, já colheu boa parte da produção e deve finalizar nos próximos dias. A nossa colheita inicia na metade de janeiro, mas esse ano, com esse calor que deu agora, a gente começou antes. Começou na primeira semana de janeiro e está indo muito rápido por ter pouca uva e por estar muito calor. Mas até agora, dia 20 por aí, já acabou. Na Serra, a vindima foi aberta oficialmente na tarde de hoje e o resultado positivo deve ser percebido logo logo. Caminha para uma vindima sensacional, produtividade aí positiva, estamos calculando por volta de 900 mil toneladas, ao passo que ano passado nós chegamos a 500 e poucas mil toneladas, 540 mil toneladas. Então nós temos realmente uma projeção de produção, como eu disse, de oferta de produto muito maior, que os consumidores gaúchos vão perceber isso em breve nos balcões. E como você viu na reportagem, a colheita da uva no estado foi aberta oficialmente nesta quinta-feira. O Rio Grande do Sul é hoje o maior produtor de uvas do Brasil, responsável por cerca de 90% da produção nacional destinada ao processamento de vinhos, sucos e espumantes. Para saber mais detalhes sobre a expectativa nesta safra 2025, vamos conversar agora com o presidente do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura no estado, Luciano Rebelato. Seja muito bem-vindo, Luciano, aqui é a Redação TVE. Qual é a projeção que a entidade faz, então, para a safra 2025? A gente sabe que teve chuva irregular, mas a expectativa ainda é boa. Boa noite. Boa tarde. Então, a colheita já iniciou, né? Desde os primeiros dias de janeiro, que o Rio Grande do Sul está em colheita, mais precisamente na região da Serra Gaúcha. Então, a safra se intensifica agora durante o final de janeiro e início de fevereiro. A expectativa é muito positiva, né? As variedades que já estão sendo colhidas ou já foram colhidas, elas concretizaram as nossas previsões de qualidade muito alta, né? O clima seco, como está acontecendo nos últimos dias, ele proporciona um amadurecimento uniforme, perfeito das nossas uvas, acrescentando doçura, aroma e sabor, e estes serão transferidos para os seus derivados, os vinhos, sucos e espumantes. Também teremos uma quantidade bastante interessante, bem maior do que a safra 2024, e com certeza esses produtos vão estar chegando aos consumidores que podem esperar ou aguardar produtos de excelente qualidade referentes à safra de 2025. E quais são hoje as variedades mais cultivadas? A que elas se destinam? Se é para suco, se a gente faz também muito vinho, espumante? O Rio Grande do Sul, ele é o maior produtor do Brasil, né, em uvas, e dentro do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha ainda é a maior produtora de uvas, né? O grande volume de uvas produzidos no Rio Grande do Sul ou no Brasil, ele é destinado aos sucos, né, seguido por vinhos e espumantes. 80% a 85% dessas uvas, elas têm esse destino, o suco de uva, um produto que ele vem ganhando espaço ano após ano, vem caindo na graça até pela não restrição de consumo. Ele não tem álcool, ele não é um produto alcoólico, então ele pode ser consumido por qualquer pessoa. Mas as características do clima, principalmente da Serra Gaúcha, são muito propícias à elaboração de espumantes de alto nível, em função das noites frias, né, do próprio clima, terroir, como se diz, né, as noites mais frias e os dias mais quentes. Isso proporciona características únicas aos espumantes, leveza, frescor, essas características que são muito importantes. E também para o suco de uva. Nosso suco, ele é único, claro, sem desmerecer os nossos vinhos, que também têm uma excelente qualidade. Espumantes, vinhos gaúchos estão conseguindo realmente maior reconhecimento, o mercado sendo ampliado, aí boa notícia para o Rio Grande do Sul. Agora, os preços, como é que eles estão? Animando os produtores ou podiam estar um pouquinho melhor esse ano?
Sim, os preços eles tiveram uma alta em função da oferta e procura, né? No ano de 2024, nós tivemos uma redução de produção da matéria-prima, então automaticamente os preços subiram. Em 2025, nós temos uma safra maior, né, em questão de volumes, e os preços estão praticamente iguais aos dos praticados em 2024. Estimamos que os produtos que serão elaborados nessa safra, a partir dos produtos dessa safra 2025, eles chegarão aos consumidores sem elevação de preço. Isso, de certa forma, tranquiliza os nossos consumidores que têm suas preferências em produtos gaúchos ou em produtos brasileiros. E só para a gente entender melhor, tem uma boa margem aí para os produtores poderem pagar os seus custos, terem um lucro, também é considerado um valor adequado? Sim, se falarmos de preço mínimo da uva, ele está em torno de R$ 1,69, R$ 1,70 centavos ao quilo de uma variedade chamada Isabel, que a gente tem como referência. O preço praticado ele está variando entre R$ 2,00. Isso dá uma margem de ganho para o produtor bem interessante. Ele consegue ter ali uma lucratividade. Falando, claro, da safra 2024-2025. Isso não é uma situação comum. Muitos anos os produtores trabalharam com os preços de mercado muito próximos aos seus custos de produção. Mas isso são variáveis, oferta e procura, como eu falei, né? Este ano, sim, estamos muito contentes, né? Os produtores estão colhendo uma boa safra, de excelente qualidade e com um preço razoável. Para recuperar prejuízos, né, de safras anteriores que porventura tenham sido afetadas pelas questões climáticas também. Agora, o turismo também é um setor que ganha força nessa época do ano, o turismo relacionado à uva, justamente pela vindima, pela colheita, certo? Isso mesmo. A Serra Gaúcha, principalmente, foi muito impactada pelas chuvas que aconteceram em 2024, né? Tivemos praticamente zerado a circulação de turistas aqui nas nossas vinícolas. E sabemos que muitas das nossas vinícolas, elas vivem da venda direta ao consumidor, ao turista, que vem a essa nossa região. Mas estamos retomando, estamos praticamente 100% já abertos a recepcionar os turistas. E nesta época, essa época de vindima, é uma época muito simpática, né? É o auge do setor, né? De todo o ciclo de trabalho da videira, né? A colheita. E muitos dos empreendimentos, muitas vinícolas abrem as suas portas para os turistas poderem participar da colheita, participar da elaboração dos produtos, até mesmo fazer as suas refeições debaixo dos vinhedos. Então, fica aqui o convite, né, a todos que nos acompanham por aqui, venham conhecer a vindima do Rio Grande do Sul, seja em qualquer que for a região. É uma época muito simpática, é uma época muito interessante e o turista deve sim dar esse apoio aos nossos produtores que foram tão prejudicados durante o 2024. Verdade, interessante porque pode justamente acompanhar todo o processo, né, o trabalho com a uva, transformação em sucos, vinhos, então legal, feito o convite e agradecemos muito pela sua participação aqui no Redação TVE. Conversamos com o Luciano Rebelato, que é presidente do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Rio Grande do Sul. Muito obrigada mais uma vez e boa noite. Boa tarde, muito obrigado. E nós encerramos hoje com o Luciano Alves e Oli Júnior cantando Um Dia Vou Te Libertar, versão de I Shall Be Released, de Bob Dylan. Eles que se apresentam nesse fim de semana em Porto Alegre. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às 6:45. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até lá. Tchau, tchau.